Bom dia a todos, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade, aleluia. Olha eu novamente aqui, pessoal, Robério Alves Sampaio, mais conhecido como o Barateiro. Exatamente às 15 para as 6 de segunda-feira, dia 9 de junho de 2025, vos trazendo mais uma mensagem de fé e esperança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a mensagem continua no livro de 1 João. 1 João capítulo 4, continuação dos filhos de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus, são os verdadeiros filhos de Deus. Se encontra no capítulo 4, de 7 a 21, alguns capítulos do versículo 5, para finalizar. Então, pessoal, vamos falar nos verdadeiros filhos de Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós o perfeito amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem nunca viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Imagina só, né? A pessoa dizer que ama a Deus, que não viu
e despreza seu irmão, maltrata, faz perversidade, se alia com pessoas, até dentro da igreja. Imagine só que ontem eu fui ensaiar numa das igrejas, outra no Porto da Barra, e depois da pregação, quase na hora de distribuir a ceia, vem o irmãozinho de lá correndo, puxa a cadeira e se agacha na minha frente, ficando praticamente de quatro para nego fazer uma montagem dentro da igreja em plena ceia. Em plena ceia, momento sagrado, para fazer uma montagem lá no Porto da Barra, na igreja onde eu estava ontem. É brincadeira um negócio desse? E vai dizer que um cara desse é evangélico? Ainda tomou a ceia. Ainda tomou a ceia. E aqui em Coríntios 11 diz aqui bem claro. Olha o que é que diz em Coríntios 11. Coríntios capítulo 11. Primeiro Coríntios. Primeiro Coríntios capítulo 11, a partir do 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue, fazei isto em memória de mim, porque todas as vezes que o comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que come este pão ou bebe deste cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Imagine só, o cara acaba de se aliar numa corrupção, se ajoelha na frente da pessoa para poder simular uma montagem de viadagem, e depois vai ceia. Imagine só como está a vida desse homem. Gente, infelizmente vai morrer muita gente aí, viu? Muita gente que está brincando com Deus. Uma coisa eu lhe digo: do diabo tem Deus para livrar, mas ninguém pode livrar ninguém de Deus. Minha consciência estava limpa, eu sei, porque eu estou com minha consciência limpa, estou lavado, remido, andando em santidade. Agora, nego, fica dentro da igreja, porque não tem o que apontar, no que me apontar não tem. Antes era pedófilo, agora eu já estou voltado para a verdade de novo, para simular, fazer montagem de viadagem contra a minha pessoa. Mas Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Voltando ao assunto, como é que uma pessoa diz que ama o seu irmão sem ter visto a Deus? Gente, olha só o que o Senhor Jesus fala sobre amar o próximo. Aqui, ó. O fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. E quando vier aqui na Mateus, livro de Mateus 25, de 31 em diante. E quando vier o Filho do Homem, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está prometido desde a fundação do mundo.
de comer. Tive sede, e deste-me de beber. Estava estrangeiro e hospedaste-me. Estive nu, e vestiste-me. Adoeci e visitaste. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhe dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então também aos que estiverem à sua esquerda, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, pessoal, o inferno, aqui bem claro, ó, capítulo 41. Então dirá aos que estiverem, versículo 41. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Gente, o inferno não foi preparado para você, caro ouvinte. Ou seja, o inferno não foi preparado para o homem. Mas conforme está aqui no livro de Mateus, capítulo 25, Mateus 25, versículo 41. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas muita gente está brincando com Deus. Tem gente aí demais brincando com Deus. E mais uma vez eu vou repetir: do diabo tem Deus para livrar, mas de Deus ninguém pode livrar ninguém de Deus. Então, pessoal, ainda está em tempo. Ainda está em tempo, você que ainda não entregou seu coração a Jesus, de se tornar um filho de Deus. Mais uma vez eu vou repetir. E o nome dessa pregação é justamente os verdadeiros filhos de Deus, os filhos de Deus. Você que ainda não entregou sua vida a Jesus, você está no estado de criatura. Se você quiser ser salvo, ser levado por Jesus Cristo agora no arrebatamento, você tem que se tornar filho, confessando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador pessoal. E você só pode fazer isso aqui na terra. Porque depois de morto não adianta nem missa, nem culto de corpo presente. Muito menos sétimo dia, mês e ano. E nenhum ser humano, depois que você morrer, através dessa missa ou desse culto, pode encomendar sua alma a Deus. Que ninguém aqui na terra tem esse poder. Só você, é entre você e Deus. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Que Deus vos abençoe, vos dê um excelente início de semana e uma boa viagem em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único em que há salvação.